Sejam bem-vindos. Esse bate-papo será conduzido por mim, Ana Paula Crivellari, e Jonas Joaquim de Almeida Júnior. Estamos recebendo o candidato a prefeito de São José do Rio Pardo pelo partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, coligação Todos Juntos pela São José que Sonhamos. Márcio Calegari Zanetti, de 45 anos de idade, é natural de São José do Rio Pardo, é advogado, empresário, casado, pai de 2 filhos, atualmente prefeito de São José do Rio Pardo, concorrendo à reeleição. Foi candidato a prefeito pelo partido PTB em 2016 e 2012. Foi vereador pelo partido PTB em 2008 e pelo partido PPS em 2024. Tem como candidata a vice-prefeita pelo partido Republicanos, coligação Todos Juntos pela São José que Sonhamos. Algemira Pinheiro de Souza, dona Algemira, de 77 anos de idade, natural de Casa Branca, solteira, aposentada, atualmente vice-prefeita de São José do Rio Pardo, concorrendo à reeleição. Foi suplente à vereadora em 2008 pelo partido PV. O tempo total é de 90 minutos. O tempo médio de resposta para cada pergunta é de 5 minutos. Fica a critério do candidato o controle da prioridade do tempo para cada resposta. Nós estamos aqui, eu e Jonas, para prestar serviço de utilidade pública para os eleitores e a população em geral de São José do Rio Pardo. Boa noite a todos. Boa noite, Jonas. Boa noite. Boa noite. A nossa primeira questão é a seguinte: dentre tantas posições e oposições, o que motivou você, prefeito, novamente a escolher a dona Algemira? Quais as suas expectativas com essa parceria? Eu queria saudá-los mais uma vez, Jonas, Ana Paula, minha querida Algemira aqui, né, com esse boa noite, né? Satisfação para nós, né, Algemira? Muito. Estamos aqui tendo essa oportunidade do diálogo e é interessante a pergunta porque essa escolha, em que pese nós nos adorarmos, eu vou falar isso com muita tranquilidade, e a gente se deu super bem ao longo desses aproximadamente 4 anos, ela não foi uma escolha pessoal, né? Ela foi uma escolha coletiva. Nós tínhamos mais algumas pessoas que fazem parte dessa coligação com 5 partidos, colocando o seu nome à disposição, como a própria dona Algemira, e depois de darmos a essas pessoas a oportunidade de defender a sua candidatura a vice-prefeito, o grupo escolheu, e aí escolheu de maneira unânime, e aqueles que participaram também apoiaram muito, estão conosco, né, nessa empreitada. Então foi uma escolha coletiva que, de certa maneira, me deixou muito feliz em virtude desse histórico que a gente tem de bom relacionamento, que não é de agora, né? Esse histórico, esse bom relacionamento nosso, ele é de muito tempo e, enquanto prefeito e vice, a gente se deu super bem, se entende super bem, cada um ocupando aquilo que lhe compete, compreendendo o outro, cada um com uma característica diferente. É um prefeito no 380 volts, preocupado com questões administrativas, com questões operacionais, e a dona Algemira com uma doçura, com uma ternura, que já cuidou, né, de uma entidade assistencial como gestora durante muitos anos, mas que eu acho que aí pode falar a respeito do social, né, que se deu muito bem, que faz isso. Então, é um casamento aqui que eu diria para vocês com tranquilidade, muito bom, não é isso? Muito bom. Ô, Márcio, nós vemos em muitas eleições, né, quando o candidato ele vai para a reeleição, muitas vezes mudar, né, o vice, né, muda a coligação, uma série de coisas. Vocês permaneceram e isso mostra, obviamente, o entrosamento entre vocês. Em relação às outras pastas das outras secretarias, isso também vai acontecer? Por exemplo, você tem uma pressão da sociedade em relação a isso? A um secretário de educação, um secretário de saúde, secretário de turismo? E como que você lida com isso? Porque deve ser muita gente, né, querendo mudança, e muita gente tem até, né, quer às vezes estar lá e por N motivos não está. Como que você lida com isso? Eu acho que assim, eu falo que não, ao contrário do que muita gente pensa, não é fácil você ocupar um cargo de secretário
de uma prefeitura, você ocupar uma função de gestor de uma prefeitura. É um peso enorme, principalmente quando o prefeito ele exige muito. Tá? E o prefeito Márcio realmente ele não tem limitações para exigir da equipe. Não tem um dia, não tem hora, a gente pode acionar um secretário, um gestor a qualquer horário, isso é muito comum. Então não é fácil para esse secretário, não é fácil para esse gestor estar, né, como nós acreditamos hoje, totalmente à disposição da população. Agora, a gente sempre tem que ter ouvidos à disposição do povo, das pessoas, mas a gente tem que ter o nosso pensamento, a nossa convicção, porque quem está ali no dia a dia efetivamente para poder avaliar desempenho, para poder cobrar resultado, é o prefeito. É natural, eu antecipo para você, que uma reeleição lhe permita fazer balanços, né? Nós tivemos a oportunidade, por exemplo, de discutir a questão do vice-prefeito, da vice-prefeita, e chegou-se à conclusão de que Márcio e Algemira formam uma dupla que realmente é boa e deveria continuar. Essa foi a decisão. E agora, se prefeito reeleito, a gente tem que ter a capacidade de analisar, de uma maneira geral, a composição de equipe, né? Então, é natural que eventualmente alguém entre, que alguém saia, mas esse é um processo que eventualmente, até como fiz na eleição passada, a gente só discute após o resultado das eleições, né? Então, fico muito tranquilo com relação a isso. Você teve na Câmara como vereador, Sim. Né? Você disputou e você teve por 2 mandatos? 2 mandatos. Dois Permaneci mandatos. na Câmara de 2005 a 2012. Ontem eu trouxe esse comentário para a mesa também, que é o seguinte, eu ouvi, até falei com o João, não era por acaso o seu cunhado que está do outro lado, mas eu vi de um outro partido a seguinte declaração de um vereador nas redes sociais. Se eu estiver na Câmara e eu tiver um prefeito X lá, eu vou perseguir até o fim. Eu espero muito, Márcio, que a população esteja atenta a isso, e eu acho que isso não é o que a cidade precisa, não é o que São José do Rio Pardo precisa, não é o que nenhuma cidade precisa, né? Não é o que nenhuma política precisa. E aí nós vemos ali, muitas vezes, né, em algumas sessões, né, eu particularmente acompanho, tento acompanhar a maioria para ficar dentro do que está acontecendo, e você vê, é o grupo contra e o grupo a favor. Tem algum mecanismo que você quer usar dentro da tua experiência como vereador, dentro desses 4 anos seu como prefeito, de tentar mudar isso? Fala assim, ó, a gente está lutando por São José do Rio Pardo, não é para o Márcio, não é para a dona Algemira, é para a cidade. Esse diálogo, ele vai ser possível? Jonas, oposição, ela é saudável por uma estrutura democrática, eu respeito muito. Agora, me entristece muito quando você vem e traz um relato, por exemplo, de um pretenso candidato a vereador querer colocar questões pessoais, né, feio demais, para querer eventualmente... Desculpa, no caso desse, eu não sei nem qual é a questão pessoal. Não, quando alguém coloca assim, vou perseguir o fulano de tal, eu eventualmente eleito, vou perseguir o outro se eventualmente ele estiver eleito, é uma coisa que beira um absurdo. Porque a consciência que a gente tem que ter é que nós ocupamos cargos de representatividade. Eu não posso estar na prefeitura municipal para exercer o poder que me é concedido de acordo com os meus interesses próprios. Eu tenho que ocupar um cargo de representatividade ou no legislativo ou no executivo para fazer aquilo que a sociedade demanda. É essa sensibilidade que a gente tem que ter. Então, eu não posso colocar o asfalto que eventualmente vai beneficiar a mim acima da prioridade de uma coletividade, de um grupo de pessoas mais amplo. É assim que deve funcionar. E nós, ao longo desses 4 anos de mandato, procuramos estabelecer prioridades. E essa é a maior dificuldade de um gestor público. É você buscar junto à tua comunidade estabelecer quais são as prioridades. Agora, eu tenho muito orgulho, com toda sinceridade, em que pese esses conflitos, que na maioria das vezes eles se restringiram à Câmara Municipal, eu tenho muito orgulho de nós termos passado 4 anos sem dedicar energia ao conflito, ao confronto. Nós estamos gravando aqui próximo ao Hotel Paulista, de propriedade da Luciana Germec, e eu me recordo que a Luciana, quando eu fazia campanha em 2020, ela falava assim, ô Márcio,
eu não suporto essa brigaiada toda de oposição com situação. E eu falava para ela, Lulu, eu se for eleito, eu não vou dedicar energia para isso. Como não dedico? A gente vem sendo atacado e foi atacado durante os 4 anos do mandato, especialmente por mídia tradicional, né? A gente tem a radiodifusora, que é de propriedade do Silvio Torres, da família Torres, que dedicou 4 anos para me atacar. Várias pessoas falavam isso, comentavam, e eu não me preocupei em revidar, em brigar, em falar. E era comum, Jonas, Ana Paula, Gemira, todos que estão nos assistindo, era comum o prefeito ir para a rádio para falar mal de promotor. Nós estávamos vivendo isso, para brigar com o juiz, para ficar batendo boca com o vereador, com o presidente. Eu não dediquei energia para isso, porque eu estou naquela. Eu estou lá para quê? É para trabalhar ou é para brigar? É para servir ou é para ser servido? Eu acho que nós, então, nos dedicamos ao trabalho e com toda sinceridade. Essas brigas, esses confrontos, essas discussões, elas ficaram restritas no meu entendimento, né? Porque eu não potencializei elas. De vez em quando eu faço essa crítica, quando tenho oportunidade, como fiz agora a radiodifusora, e a rádio se posiciona do jeito que quer, mas eu não gasto energia com rádio, com Zé, com João, com Pedro, porque eu acho que isso não resolve os problemas de verdade da nossa cidade. Eu tenho que me dedicar ao buraco, à lâmpada, ao desenvolvimento industrial, ao desenvolvimento do comércio, ao desenvolvimento do turismo, à geração de emprego, ao atendimento da saúde, da educação e assim por diante. Ô Márcio, eu imagino que você está cansado de responder isso. Você já falou várias vezes. Eu ouvi uma explanação breve sua sobre as casas populares. Uhum. Existe um grande compromisso de outros partidos pegando justamente nessa causa das casas populares. Como que você explica isso para a gente? Que pé que está e como isso realmente está hoje para saber, isso vai sair, isso não vai sair, isso vai demorar, isso não vai demorar? Uhum. Que vai sair está muito claro. Até quem se opõe a nós, que faz campanha contra, tenha consciência que vai sair. E vai sair em grande quantidade. Hoje nós temos 4 grandes empreendimentos encaminhados. Aliás, 2 muito grandes de verdade e 2 de porte menor. Muito bem encaminhados. Câmara Municipal aprovou no mínimo mais de 10 leis municipais para a implementação desses empreendimentos. O que aconteceu? Eu nasci na construção civil. Meu primeiro emprego com carteira assinada se deu logo aos 14 anos de idade, na Santa Luzia Materiais, era uma loja de propriedade do meu avô que me empregou efetivamente com carteira assinada aos 14 anos de idade. Depois, aos 18 anos de idade, eu fui trabalhar no São José Materiais como vendedor e permaneci no balcão de São José Materiais dos meus 18 aos 24. Aos 25, aproximadamente, eu tive a oportunidade de montar uma empresa que já existe há quase 20, que é a Construmax. Então, a minha vida toda foi feita na construção civil. E aí, o que eu percebi enquanto candidato, e de uma maneira ainda mais intensa, em especial nas últimas eleições? Muita gente, Jonas, que hoje almeja ter a casa própria, muitas famílias, muitos chefes de família, muitas mães, muitos pais, teriam a condição de financiar a aquisição de um imóvel se não fosse necessário despender dinheiro, ter dinheiro para dar a tal da entrada. A entrada é o grande óbice, a grande barreira para o financiamento habitacional. E a entrada, de acordo com as regras do sistema financeiro de habitação do nosso país hoje, ela deve ser de no mínimo 20%. Então, se você produz uma unidade habitacional, uma casa popular, uma habitação de interesse social, que custe, porventura, R$180 mil, qualquer pessoa que tenha renda para assumir a prestação desse financiamento tem que ter, no mínimo, R$36 mil para dar de entrada. Na campanha passada, o que eu preguei, fazendo campanha, subsídio à entrada. Nós vamos conseguir produzir muita casa, chamando empresas interessadas, buscando área, buscando terreno, para que essas empresas interessadas possam produzir casa, comercializar a casa com subsídio de entrada. Porque com subsídio de entrada, eu consigo economizar na aquisição de terreno, eventualmente enquanto prefeitura,
e potencializo e atendo um número muito maior de pessoas. Ao assumir o mandato, nós começamos a dialogar com diversas pessoas, com diversos grupos. Esse modelo já existia no Brasil? Esse modelo não existia. Ele foi regulamentado em nível nacional. Ele foi regulamentado no dia 5 de outubro de 2023. Eu tenho muito orgulho de ter participado, levando ideias, discutindo, e de hoje ter um contato pessoal de amizade com o secretário nacional de habitação, Ailton Madureira. Ele foi disciplinado, e aí quem está nos assistindo pela internet pode dar um Google e lá colocar portaria número 1295, de 5 de outubro de 2023, do Ministério das Cidades. O que o Ministério das Cidades fez? Ele criou Minha Casa Minha Vida Cidades. O Minha Casa Minha Vida Cidades, ele vai de encontro àquilo que eu preguei e que nós já estávamos fazendo em São José do Rio Pardo como Casa Rio Pardense. Eu comecei primeiro a dialogar, a primeira pessoa que eu dialoguei a respeito de empreendimento habitacional em São José do Rio Pardo foi o Felipe João da Evolução. O Felipe João, o Fernando, o pai dele da Evolução, tem uma área próxima ao Vale do Redentor que ele nos ofereceu e hoje nós estamos encaminhando esse como o 5º empreendimento. Esse ainda é embrionário, os outros 4 já estão acontecendo, em vias de implementação. Mas o Felipe, naquele momento, nos procurou e eu disse para o Felipe, falei, Felipe, nós queremos, só que nós vamos trabalhar para eliminar a entrada. Esse é o nosso objetivo. Então nós vamos buscar formas de eliminar essa entrada. E de que maneira que a gente imaginou? Quando idealizamos? Com subsídio na infraestrutura. A legislação permite ao órgão público subsidiar algumas fases de implementação. E ela nos permitiria subsidiar, por exemplo, terraplanagem, infraestrutura de água, infraestrutura de esgoto, para que a empresa construtora pudesse dar como desconto esse valor de entrada. Isso é possível legalmente, seria possível. Só que, quando o Ministério das Cidades, no governo do atual presidente, ele foi, num processo democrático, preenchido por pessoas ligadas ao MDB, eu vi uma porta enorme se abrindo. E aí o nosso presidente nacional, Baleia Rossi, me possibilitou entrar de verdade no Ministério das Cidades. E no Ministério das Cidades nós temos Secretaria Nacional de Saneamento Básico, com o secretário Leonardo Pisciani, que nos conseguiu 30 milhões de reais para terminar a obra do esgoto, na conta da prefeitura. Isso em 2023. 2023. Nós conseguimos com o secretário nacional Leonardo Pisciani, ministro Jader, mais 40 milhões de reais para a construção de uma ETA. E no mesmo Ministério das Cidades, a gente tem a Secretaria Nacional de Habitação. Aí eu levo para o secretário Ailton Madureira as ideias que a gente tinha. E o secretário falou que o sonho dele sempre foi produzir mais com algo parecido. E aí iniciou-se grupos técnicos de discussão, uma equipe qualificadíssima do Ministério das Cidades, com participação de Caixa Econômica Federal. E no dia 5 de outubro de 2023, aquilo que eu pregava, desde o início de 2021, já trabalhando, porque a primeira área que a gente conseguiu efetivamente é de propriedade de um senhor chamado Eduardo Busnasser, que é filho da dona Olga Nasser. O loteamento vai levar o nome de Residencial Olga Nasser. A Câmara Municipal já aprovou, inclusive, legislação nomeando o loteamento, porque era a exigência da Caixa, do Ministério das Cidades, dentre todas as legislações. E aí nós conseguimos, através de uma outra forma, que o governo federal regulamentasse essa operação. Criou-se o Minha Casa Minha Vida Cidades, através dessa portaria, e ele foi lançado oficialmente no dia 13 de dezembro de 2023, e eu fui um dos 3 prefeitos, dentre os 5.570 prefeitos do nosso país, aproximadamente 5.570 municípios, eu fui um dos 3 prefeitos convidados para participar desse lançamento, que muito me honrou. E que fase que estamos agora? Porque um projeto desse demorou 3 anos para tramitar. Esse das 515, se alguém for lá no Domingos de Silos, na rua Roque Pellegrini, nesse momento, ele encontra uma placa de autorização ambiental, uma placa do empreendimento com a marca Minha Casa Minha Vida, e encontra desse lado um prefeito com muita limitação em virtude da legislação eleitoral, que tem todas as dificuldades impostas pela legislação eleitoral para se manifestar a respeito de um projeto que é de interesse público.
porque senão eu desequilibraria o jogo político, porque a gente tem algumas vedações a partir de 5 de abril do ano da eleição, a partir de 5 de julho, outras tantas. 5 de julho, a gente tem asfalto contratado para Vila Formosa, não posso dar ordem de serviço. Tem asfalto licitado para Rua dos Abacateiros, para a região do Profaste, não posso dar ordem de serviço. Tem asfalto licitado lá no Paula Lima, naquela região da entrada da cidade, licitado, dinheiro na conta, não posso dar ordem de serviço. E a questão habitacional, esse empreendimento, efetivamente, passado as eleições, é um empreendimento que, assim, a prefeitura vai correr atrás, é o ente subnacional, é a prefeitura responsável por lista de chamada para as famílias que preenchem os critérios sociais. E como esse, a gente já tem um outro, que é de propriedade do Samuel Miranda Sinésio, um outro empreendedor, nas proximidades do Carlos Cassucci, indo para o Recanto da Vovó, acabou de sair licença do Grapoab também, a gente entra nessa fase. Além de outros 2 projetos habitacionais, 94 unidades. Todos com subsídio? Não, os outros 2 integral, não tem nem pagamento de parcela. Esse do subsídio é interessante falar o seguinte. Então, por exemplo, uma família que, porventura, some 2 salários mínimos de renda, aproximadamente R$3.000 de renda, essa família, eu quando falava do exemplo de entrada, eu falava em R$5.000. Dependendo da renda, ela não tem nem que dar entrada. Porque o programa criou essa faixa de subsídio. E é muito inteligente, porque você consegue produzir muito mais casas, porque se você produz uma casa de 180 mil, o governo banca ela inteira, você produz muito menos do que quando você produz e o governo banca 20%. Os governos bancam 20% e quem paga 80% é o adquirente. E aí eu estou falando de prestação de R$400, de R$450, de R$500, que é um valor menor do que uma prestação de CDHU hoje. Então, assim, é um programa que vai fazer muito sucesso, Brasil afora. São José do Rio Pardo é um dos primeiros municípios do estado de São Paulo a estar assinando o convênio Minha Casa Minha Vida, cidades, com o Ministério das Cidades, com a Caixa Econômica Federal, e nós temos a autorização do Ministério para a contratação de até 1.500 unidades nessa modalidade. Quando você disse do período eleitoral e que vocês não podem fazer algumas coisas por questões que você vai obter uma vantagem. Isso está acontecendo? Não. Alguma coisa está atingindo vocês em campanha relacionado a isso que pode gerar um problema para vocês? Nós tivemos uma denúncia de uma coligação, que é a coligação do prefeito, que está cassado, e eu falo isso com muita tranquilidade, que não tem votos válidos na eleição do dia 6 de outubro, não tem votos válidos no 6 de outubro, e eles apresentaram contra nós um pedido de impugnação da nossa candidatura, porque nós teríamos utilizado a estrutura pública para isso. Veio o Poder Judiciário, analisou tudo e carimbou, não tem procedência. A mesma coligação faz o mesmo pedido agora. É litigância de má-fé. Né? É impressionante, mas aí são recursos protelatórios, se mistura interesse jurídico com questões políticas, mas enfim, é a confusão. A gente está assim... Eu tenho uma precaução gigantesca de conversar com a equipe de advogados, de conversar com a procuradoria da prefeitura, para que a gente não avance o sinal, para que a gente respeite as regras, e graças a Deus, há aproximadamente 4 anos de mandato. Isso eu falo com muito orgulho para todos que estão nos assistindo. Eu não tenho contra mim um processo civil, criminal ou administrativo fruto do exercício do mandato. 0! Não aconteceu absolutamente nada em 4 anos de mandato, e isso me orgulha muito. Nada além do dever, claro que não. Mas se a gente olhar para o passado, infelizmente, ao longo dos últimos anos, muitos prefeitos que ocuparam essa função saíram da prefeitura com processos que vão carregar para o resto da vida. Ô Márcio, aproveitando esse gancho da moradia, quantas casas vocês vão atender, então? Tirando o do Fernando João, que é um projeto embrionário, mas tem 4 áreas que está praticamente... Hoje a gente tem 4 processos em andamento, assinados, encaminhados e em fase de contratação e construção. Esse das 515 unidades é fase de construção nos próximos dias. Iniciou-se um processo de limpeza de uma área e inicia-se o processo de implementação. Essa questão jurídica fez com que a empresa tirasse o pé e falasse para mim, o prefeito, nós estamos preocupados em começar essa construção no meio da eleição e amanhã alguém querer... Então, tiramos o pé aqui e estamos começando no tempo que a gente vai começar, e as 515 começam muito em breve, muito logo. As 388 da mesma maneira. Indo para o Recanto da Vovó,
já com infraestrutura parcial. Aí nós temos CDHU com autorização de 50, um terreno da prefeitura próximo ao Eduardo Caçuz, e nós temos 94, Minha Casa Minha Vida, entidade organizadora, uma outra modalidade, 100% subsidiada, num terreno que nós adquirimos entre o condomínio São José e o Jardim São Bento. Então, esses já em andamento. E aí nós temos conversa com Zé Augusto Gonzaga Barreto para um outro empreendimento, Minha Casa Minha Vida, o governo abre agora chamamento público, nós temos conversa com Malca Imobiliária para outro, a gente abre chamamento público. Aqueles que ofertarem até 1.500 unidades nesse processo vão ter a possibilidade de pactuar com a Prefeitura, com o Ministério das Cidades e com a Caixa Econômica Federal, porque foi autorizado. E aí tem um dado que também é muito interessante. Algumas pessoas, principalmente quem se opõe com irresponsabilidade, nos acusou de estar fazendo cadastro apenas com interesse político. Há 2 anos atrás nós iniciamos um cadastro. E nós temos cerca de 4.300 pessoas cadastradas, demandando habitação. Se eu não tenho esse cadastro para apresentar para o Ministério das Cidades, eu não tenho a autorização para contratar até 1.500 unidades. Porque o município não havia, até hoje, constituído um cadastro de habitação que não fosse morto, que fosse vivo, que fosse atualizado, permanente. Então nós apresentamos, essa é a demanda de São José do Rio Pardo, que pouco fez em habitação ao longo dos últimos anos. Aí o Ministério das Cidades, dá para autorizar para São José do Rio Pardo até 1.500 unidades. Produz até 1.500 unidades no Minha Casa Minha Vida Cidades, que a gente assina o termo nosso de convênio, coloca a Caixa Econômica Federal como interveniente para que ela possa financiar esses 80%. Então é isso que está acontecendo. Vocês fizeram uma pesquisa, isso provavelmente partiu de vocês, e essa anamnese ela é feita de que forma? Como que você a pessoa coloca num papel, num cadastro, que eu preciso de uma casa, é analisado o quê? A gente vê muitas pessoas vendendo casas populares, né? Acontece muito isso. Nesse caso, qual é a métrica? Eu não tenho que ter casa, a minha renda é muito alta, eu tenho que ser muito baixa? Todos podem se inscrever, absolutamente todos. Eu tenho interesse, eu vou no site da Prefeitura, no aplicativo da Prefeitura e me inscrevo. A inscrição é liberada para todos. Tem lá 4.300 pessoas inscritas. O processo de seleção, ele obedece vários requisitos que estão previamente fixados nessa portaria, que é 1.295, de 5 de outubro de 23, e aí tem algo que é ainda mais eficiente, é ainda mais eficaz. O processo final de contemplação passa pela Caixa Econômica Federal, pelo critério da Caixa Econômica Federal, que tem banco de dados amplo, que só vai efetivamente permitir que usufrua do subsídio aquele que está dentro do regramento. Aí tem cruzamento com dados de cartório, com dados do Sistema Financeiro de Habitação. Então, isso com certeza é muito mais eficiente do que aqueles do passado, que você dá a 2.000 pessoas a oportunidade de colocar o nome numa urna, aí você sorteia e no meio do sorteio, eventualmente, essa é uma crítica de muitos, você sorteia quem já tem casa. Isso é horrível. Isso é horrível. Com esse programa, você elimina essa possibilidade, porque não passa um cadastro pela Caixa Econômica Federal se os critérios não estiverem atendidos. Hoje são 4.300 pessoas cadastradas. E a gente sabe que, infelizmente, né, algumas ou até um número considerável, é como você falou, tem gente que está demandando, que eventualmente não tem a condição, que já demandou. E outra coisa muito interessante, né, com esse cadastro, a gente buscou, com esses dados, direcionar aquele que está demandando, o adquirente, o mutuário, para o programa correto, né? Nós tivemos um caso muito interessante no bairro Dionísio Guedes Barreto, muito interessante, CDHU, e diga-se de passagem, no Dionísio a gente atuou fortemente para resolver o problema de prestações altas. E aí, olha o que aconteceu no Dionísio. Eu tenho lá uma reserva de 3% para atender o policial militar. Eu tenho uma reserva de 3% para atender um deficiente físico. Aí eu atendo o policial militar que apresenta uma renda de R$5.000 e eu comprometo 30% dessa renda do policial militar que está recebendo uma casa idêntico àquela pessoa que tem eventualmente uma deficiência ou que não tem uma deficiência e que tem uma renda de um salário mínimo. O que tem a renda de um salário mínimo vai pagar uma prestação
de, eventualmente hoje, R$450, e o policial militar que tem uma renda de 5, 6 ou 7 mil reais vai pagar uma prestação de R$2.000. Isso criou um problema seríssimo no Dionísio Guedes Barreto. Então, esse que está no Dionísio Guedes Barreto, esse policial militar que foi para lá, se ele tivesse num outro programa, que poderia ser o Minha Casa Minha Vida, carta de crédito individual, com subsídio de entrada, ele teria uma prestação muito menor e permitiria aquele que não tem renda ter uma casa naquele local com aquele critério. Então, Minha Casa Minha Vida Cidades, hoje o governo ele criou Minha Casa Minha Vida com recursos do FAR, Fundo de Arrendamento Rural, ele criou com recursos do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, criou Minha Casa Minha Vida, chamado Entidade Organizadora, que é um subsídio para quem está no CAD único e que, infelizmente, ele atende até quem não tem renda, que não tem condições de pagar, ele subsidia 100%. E criou Minha Casa Minha Vida Cidades para atender esse grande público, que é aquele público que está no mercado de trabalho, que tem a condição de assumir o valor da prestação, mas que não tem a condição de dar entrada. Né? Que é esse que a gente idealizou quando ainda conversava com o Fernando João, com o Felipe João, lá atrás, no início do mandato. E que acabou, né, por alguns fatores comerciais, ele acabou ficando para depois e os outros passaram na frente. O do Eduardo Busnasser, do Samuel Miranda Sinésio, e aí vem esse outro da prefeitura e esse da CDHU, porque a gente não parou. O que, de fato, faz com que eu possa colocar a cabeça no travesseiro, dialogar com as pessoas, é que nós não deixamos de perseguir esse desejo, de perseguir, cumprir com esse compromisso que foi firmado. Então, é como o próprio gerente regional da Caixa Econômica Federal me disse: Márcio, a hora que começar a sair, aquieta teu coração, porque a hora que começar a sair, você vai entregar a casa no atacado, em grande quantidade. Então, nós estamos muito próximos disso. Márcio, fala-se muito a nível federal sobre os 3 primeiros meses iniciais de uma gestão pública. Quais serão as suas primeiras ações, caso você seja reeleito? Quais prioridades você pretende trabalhar nos primeiros 90 dias, nos primeiros 3 meses? Tem alguma pauta urgente para ser tratada? Tem. Nós temos, na realidade, assim, são 2 projetos desenvolvimentistas, né? Dentre todas as contemplações que a gente tem que somadas vão potencializar São José do Rio Pardo desenvolvimento, eu vou destacar 2. Uma está atrelada ao turismo, e eu defendo muito o turismo diferente do que a gente prega. Eu falo com muito respeito ao Contour. Falei hoje com o pessoal do Rio Pardo 2050, falei, pessoal, eu entendo ainda que nossa cidade não é uma cidade turística, é uma cidade que tem um potencial turístico natural espetacular. Mas eu não defendo São José do Rio Pardo como uma cidade turística, porque para mim, fazer essa defesa, a gente tem que fazer com que o turismo permita a geração de emprego e renda para as pessoas. Ele tem que ser, de fato, uma indústria. E nós estamos prontos para isso, mas literalmente prontos para isso. E isso vai exigir de nós a coragem para concessão de área pública, para trabalhar permissão de utilização de espaço público, mas hoje a gente tem essa condição. Há 4 anos atrás, com respeito ao prefeito anterior, que eu devo e não estou aqui para criticar ninguém, eu não tinha condição de pensar, por exemplo, em explorar economicamente o Cristo, que é um grande ponto de interesse turístico, porque para você subir para o Cristo, você tinha uma avenida que tinha os buracos tampados com terrão. Hoje você tem uma avenida decente, bem recapeada, você tem um Cristo que tem um estacionamento iluminado, você tem a estátua que está bem iluminada, você tem uma condição básica para efetivamente explorar com sustentabilidade aquele espaço. Hoje você tem a área de lazer para isso, hoje você tem uma cidade que está mais limpa, que está recapeada, que está mais bem iluminada, que recebe a troca da iluminação. Então, turismo é um dos. Agora, tem um segundo, esse me encanta muito. Nós recebemos há 15 dias atrás, mais ou menos, aqui em São José do Rio Pardo, e por força também da legislação eleitoral, o próprio secretário esteve muito limitado, mas ele foi recebido na CI por um grupo de empresários, que é o secretário Jorge Lima, o secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, do governador Tarcísio, e ele falou para o público lá, ele falou para quem estava lá, olha, São José do Rio Pardo está entrando no mapa de desenvolvimento do Estado de São Paulo, porque o prefeito apresentou para nós um dos melhores projetos de implementação de polo industrial do Estado de São Paulo. Nós demoramos 2 anos e meio para confeccionar algo que é sustentável. Sustentável para ser implementado enquanto empreendimento, loteamento e certamente sustentável depois
para você viabilizar a atividade industrial. Então, assim, esses dois são prioridades, porque eu tenho certeza que a atenção a eles vai possibilitar um salto de desenvolvimento absurdo para São José. Aí junto já tem pista dupla, aí nós já temos também os 40 milhões de reais que a gente conseguiu para uma nova estação de tratamento de água, para enfrentar o problema da água, que é sério, que precisa ser enfrentado de frente. Então, assim, tem muita coisa e eu pretendo não perder o ritmo e continuar trabalhando muito. Agora, dos que já estão em execução, quais serão mantidos, assim, das suas prioridades, assim, que já estão em execução? E se não forem, tem alguma justificativa para não ser, assim, um dos primeiros a tomar essa decisão? Eu acho que assim, quando a gente fala de infraestrutura, por exemplo, nós temos que concluir alguns projetos, dentre eles a coleta e tratamento do esgoto, que caminha super bem. As obras civis, obras de engenharia da estação de tratamento de esgoto estão prontas. Obra civil 100% pronta. Agora começa a obra elétrica e de eletrobombas, eletromecânica na estação. Agora começa a avançar instalação de tubulação aqui no córrego Macaúbas. Depois nós temos que encarar uma outra responsabilidade, que é cortar a Avenida Antônio Pereira Dias, ali em frente ao Coque, para ligar nas proximidades do Vasco. Era para ser naquele espaço que é do Vasco, não houve, infelizmente, por desacordo, eu diria que até pessoal, e é uma pena com a prefeitura, não houve condições. A gente conseguiu comprar uma outra área anexa, já é da prefeitura, compramos, pagamos, e ali vai ser feita uma das principais estações elevatórias do sistema de esgoto. Quase todas as outras já em andamento, algumas já também em fase final, então está andando muito bem. Esse é de conclusão. Agora, de manutenção, não dá para a gente conviver mais com aquele caminhãozinho que a gente sumiu com ele, aquele caminhãozinho azul que era comum o Rio Pardense ver 2 operários em cima, jogando massa asfáltica, o rolinho vinha. Então a gente ainda vai continuar com o processo de recapeamento, acreditamos que ainda a gente tem uns 250 mil metros quadrados de recap para fazer, para deixar as ruas todas arrumadinhas. Nós vamos continuar com o processo de limpeza, com o processo de containerização. Na saúde, a gente ainda está enfrentando as adversidades de anos e anos de espera e continuar com as eletivas, mutirão fila zero, de cirurgia, de exames. Na área da educação, nós implementamos uniforme escolar, sistema de ensino, kit para esse aluno, implementamos as salas de educação especial, temos essa atenção, o NAM, que é um projeto maravilhoso de atenção, especialmente às crianças com transtorno do espectro autista, que encontram esse atendimento hoje, né, da terapia ocupacional, do psicólogo, da nutricionista, do fonoaudiólogo. Então, assim, nós queremos manter todos esses projetos que têm feito a diferença na vida das pessoas, da nossa sociedade, e caminhar com esses outros que, com certeza, a gente vai conseguir recursos através de muito trabalho para implementá-los. Vamos falar agora também sobre a educação, os horários das creches. Chegou até nós uma mãe, essa semana, dizendo o seguinte: as creches, ela entra de férias, mas tem aqueles plantões, né? Só que não bate com o horário do comércio, porque os plantões são das 7 às 16 horas, né, dona Gimira? Das 7 às 16. 16. Como vocês pretendem trabalhar isso? Porque as mães, elas ficam aflitas com isso, porque ela está no horário de trabalho e não tem onde a transição de plantão a também, criança, né? né? De uma escola para Isso, outra. tem né? a transição do plantão, né? Porque, vamos supor, tem a creche A, mas a criança tem que frequentar a creche D, né? Então tem essa distância grande. O plantão, Então, porque assim, nós tínhamos antigamente, é importante também a gente entender que as coisas mudaram, porque a creche, até poucos anos atrás, ela era de responsabilidade da assistência social, né? Hoje a creche, ela faz parte de um conjunto de ações da educação. E a creche, né, com muito respeito a quem pensa diferente, ela recepciona essa criança hoje para prestar esse serviço de convivência, esse serviço educacional, mas não é uma transferência de responsabilidade, né? Então, assim, eu não devo entregar o meu filho para um espaço público às 7 horas da manhã e buscar ele à noite. O propósito educacional não é esse. É que ele fique um determinado tempo sob os cuidados do Departamento de Educação e que ele permaneça um tempo extremamente razoável no seio familiar.
Essa é uma premissa, mudou. Então não é aquela coisa de eu vou encostar na creche. Então a gente tem que considerar essa mudança que é extremamente sensível. Agora, horário. Isso eu falo com muita tranquilidade e orgulho. Nós implantamos a 20ª unidade educacional nossa de educação recentemente, que é a creche Professora Maria Esther Cassucci Vieira, que fica atrás da Arcádia, num prédio que já serviu ao Colégio Menino Jesus recentemente, e que ele abriga hoje as crianças, que a gente até chama lá de creche do comércio, porque a mãe leva essa criança lá cedo e ela vai buscar essa criança no término do expediente dela. Essa está em horário especial. E durante o período de férias, a gente colocou as parceiras para atender, né? Então as conveniadas da prefeitura vão atender no período de férias, estão com essa incumbência, a prefeitura está pagando para isso, e além das parceiras, a prefeitura mantém o plantão no período de férias. Agora, de novo, é importante a gente fazer essa consideração. Mãe, precisa da creche? Nós vamos acolher no período de férias. Agora, o período de férias é para que a família possa conviver também com essa criança. É por isso que existe esse período de férias. Então, a gente tem que colocar isso porque a educação ela tem isso como uma premissa. A Argemira está acostumada a acolher as pessoas 365 dias por ano no lugar da infância, né? Isso Não tem férias, verdade. Né? Não, agora está tendo. Né? Agora está tendo. Ô, Márcio, eu concordo com você, né? A questão da responsabilidade, né? Vocês... tudo isso que você disse. Porém, a gente sabe também que a questão, por exemplo, das férias. Eu, Jonas, trabalho para o Rafael, eu tenho a condição de, num período de férias das minhas filhas, ficar um pouco mais com elas. Rafael me proporciona isso. A empresa que eu trabalho me proporciona isso. Mas as pessoas que precisam trabalhar, que têm horário para entrar, que têm horário para sair, elas não têm essa facilidade que eu tenho, que você tem, talvez a Paula Mas elas tenha. vão ter a creche. Mas não, elas vão ter a creche. Sim. Mas... E é pensado para esse tipo de mãe? Ou é um grupo muito pequeno ou não? Porque eu entendo, você não pode atender, não tem como atender todo mundo, cada um é muito específico. Não, são questões muito específicas. Isso. A demanda efetivamente ela cai muito no período de férias. Eu estou falando de uma demanda de 10% do total. Tá. E aí a gente mantém a estrutura apropriada. Se nós tivéssemos demanda para atender 30%, teríamos o atendimento de 30%. Se fosse de 40%, de 40%. Então não há limitação para atendimento da demanda. É importante falar isso, a gente atende a demanda. O que não dá é para você manter todas as estruturas funcionando com 10% da sua capacidade. Então, por isso que a gente tem o sistema de plantão, que nós também implantamos e ampliamos. Então, é importante falar isso, né? É algo que tem que ser considerado. Não tinha plantão anteriormente. Nós tínhamos plantões sem regulamentação como temos hoje. Por exemplo, quando eu falo da parceira, fica conveniado com a Creche São Paulo. Nós pagamos 12 meses de atendimento. Então, aí a creche tem, de acordo com a sua autonomia administrativa, a unidade parceira da prefeitura que se organizar para prestar esse atendimento e ela atende. Quando você falou do autismo, né, eu vejo um trabalho grande hoje da sociedade de forma geral, né, atuando nesse quesito, nessa questão. Hoje, como a prefeitura atende, né, os alunos Fundamental 1, principalmente, onde às vezes se descobre um laudo, fica mais fácil ali avaliar, né, dona Algemira, a senhora que é da área. Como a prefeitura atende esse aluno em especial, aquele aluno que precisa do acompanhamento, além do professor em sala de aula? Como é feito hoje? É importante, Jonas, e a gente acaba atendendo muito mais antes do Fundamental 1, ainda no infantil, na educação infantil, porque quanto mais cedo você identificar, e não é sair laudando, correndo, longe disso, não tem que ter essa loucura, essa preocupação. Mas quanto mais cedo você identificar essa necessidade, mais efetivo é o trabalho. Porque essa criança, quando ela está indo lá para a pré-adolescência, quando ela está já um adolescente que tem o diagnóstico, principalmente do transtorno do espectro autista, você tem a dificuldade efetiva, quando você propõe a realização de um trabalho, da própria receptividade. Porque ela vai se considerar um pouco diferente e vai ser arredia. Então, as crianças efetivamente que são atendidas e que têm maior resolutividade e efetividade são as mais
pequenas, né? São as crianças de menor idade, aquelas que a gente consegue atender com maior efetividade. Agora, o que nos orgulha muito, todas as unidades escolares hoje da Rede Municipal de Educação têm uma sala de AEE. Todas, sem exceção. Então, todas as unidades nossas do município têm uma sala de educação especial. Quando esse profissional da educação especial ele não consegue trabalhar sozinho com essa criança, ele não consegue apoiar esse professor, a gente destina mais energia, mais profissionais para o atendimento individualizado. O que se prega hoje, Jonas? E aí a gente também tem um outro enfrentamento social. Eu não posso substituir a autonomia da criança, que tem eventualmente o transtorno do espectro autista. Eu tenho que possibilitar a ela a condição de compensação, né? E de repente uma mãe, de repente um pai, ele quer que alguém fique o tempo todo ao lado dessa criança, sentado em sala de aula, substituindo a autonomia dessa criança. E não é isso que o processo educacional deve propiciar. O processo educacional deve propiciar um ambiente de compensação. A gente precisa trabalhar para que essa criança, esse jovem, receba condições para que ele possa ter a compensação e estar no nível do seu colega no menor espaço de tempo possível. No NAN nós já tivemos crianças que entraram, que já receberam toda a atenção e que hoje já receberam alta, em virtude de um trabalho belíssimo que foi realizado. Nas minhas redes sociais eu tenho orgulho de ter postado, e agradeço essa mãe, um depoimento recente de que ela e o filho já estão com saudades, ela agradecendo o NAN da prefeitura, mas que eles já estão com saudades porque tomou alta. Entra com dificuldade depois de um trabalho intenso com psicopedagoga, eventualmente com fonoaudiólogo, depois de receber toda essa atenção, essa compensação, ela sai. Então, assim, a gente hoje tem muito orgulho de ter uma estrutura de educação especial, inclusive, que é modelo, tá? Quando eu falo que é modelo, nós tivemos o privilégio de outros municípios e do governo do estado de São Paulo olhar para nós e está sendo desenhado e vai ser implantado 3 centros de atendimento especializados ao autista e seu familiar no estado de São Paulo. Um em São José do Rio Pardo, um em Capivari e um outro na cidade de Pedreira. 3 municípios paulistas vão ter, o nosso vai ser onde era o prédio da antiga Secretaria de Assistência e Inclusão Social. Nós vamos ter o primeiro centro do autismo que vai atender Rio Pardo e mais alguns municípios da nossa região, com profissionais da educação e da saúde. Da saúde nós vamos ter lá o atendimento do neuropediatra, do psiquiatra infantil, então a gente tem que se orgulhar muito, e eu me orgulho muito, de verdade. Hoje, quando eu converso com essa mãe, quando eu converso com essa família, eu vejo essa família que ainda diga-se de passagem, o atendimento ainda é restrito aos alunos da rede municipal de educação. A gente não consegue hoje atender o aluno nem da rede privada particular e nem o da rede estadual. Hoje esse atendimento está restrito ao aluno da rede municipal. Mas com essa ampliação... Até o 5º ano. Nós atendemos todos aqueles que demandam hoje. Tá? A gente, se tem uma necessidade de um aluno que esteja no Fundamental 2, a gente tem a estrutura posta à sua disposição. Sim, a gente tem. Mas é como eu te falei, a gente tem dificuldade para trazer esse do Fundamental 2 para esse tipo de atendimento. A gente tem dificuldade de trazer o do Fundamental 2 para a sala de educação especial. Porque ele já cresceu um pouco mais, barreira, né? E aí tem uma barreira do próprio preconceito, né? A criança, mas por que eu preciso ir lá no terapeuta ocupacional? Então, por isso que a gente tem que buscar atender ali na primeira infância, ali na educação infantil. Márcio, você acredita que as estruturas e as instituições já existentes, elas são corretamente aproveitadas dentro do seu potencial? Ou, assim, também para novas estruturas, instruções ou cursos? Como é que está essa questão? Desculpa, eu não compreendi o questionamento. As estruturas, né? As estruturas das instituições já existentes, elas são corretamente aproveitadas dentro do seu potencial? Acho que você teve aí algumas creches, né? Uma principalmente, que foi, acho que a Zélia, que teve uma reforma maravilhosa lá, né? Acho que foi lá.
Porém, essa questão, eu trouxe ela para um âmbito um pouco mais acima. Eu vi nas questões aí todo mundo se falando de vamos aumentar escola em São José do Rio Pardo, vamos trazer Instituto Federal, né? Sou professor de Santo Paula Souza e hoje nós temos dificuldade com alunos, que hoje é a realidade de todas as escolas. É incrível, você passa na praça do Euclides ali, o Euclides da Cunha à noite, acho que eu não sei quantas salas tem ali, mas acho que são pouquíssimas. Então, assim, onde estão essas pessoas, né, que antes estudavam tanto à noite e hoje, né, tá dessa forma. E no Centro Paula Souza, por ser uma escola técnica, nós também estamos passando por esse problema de evasão, de procura, e esse posicionamento de eu vou trazer mais uma instituição. Tem uma conversa antes lá com o Centro Paula Souza para entender o que está acontecendo, para não ficar esse negócio, não, porque eu vou trazer, porque eu vou buscar, porque eu vou trazer isso, legal. Eu vou trazer um Senai, eu vou trazer um Instituto Federal, eu vou trazer uma FATEC. Não, calma, não é assim que acontece. Legal. Né? Seria essa questão. Perfeito, plenamente compreensível, compreendido o questionamento e um belíssimo questionamento. Olha que interessante, né? Quando você aponta e primeiro faz referência a essa falta hoje que a gente tem de ser demandado, né, em algumas áreas. O meu sonho, eu nasci em 1979, o sonho da minha geração era o de fazer uma faculdade, né? O meu desejo era de ter a oportunidade de fazer uma faculdade. Hoje, o jovem, na sua grande maioria, já não almeja mais fazer essa faculdade, né? Como nós almejávamos, como a nossa geração almejava. Hoje, quando o Fundo Social coloca 120 vagas à disposição para qualificação, ele tem dificuldade de ser atendido. Tá dificuldade das pessoas irem lá para se inscrever. Tem vários cursos lá. À disposição? À disposição e eles não vão para... E não vão lá, e está lá à disposição. Está lá à disposição. E aí, Jonas, eu volto lá e vou pegar o exemplo da Zélia, né? Alguns podem falar assim para nós, nossa, vocês não construíram, vocês inauguraram uma escola. Com uma escola inaugurada, nós conseguimos zerar a lista de espera por vaga na educação infantil. Com uma escola inaugurada. Hoje, toda mãe, todo pai que porventura queira uma vaga em creche em São José do Rio Pardo vai encontrar essa vaga. Pode ainda não encontrar perto da sua residência. Mas o que a gente fez? Reorganizamos a nossa rede. Porque você construiu uma creche lá, uma creche cá, outra lá, outra cá. Onde está essa demanda? Ela existe efetivamente? Para que a gente saia construindo prédio? A demanda é por ensino fundamental, 1, 2, por ensino médio, por educação infantil. Então, São José do Rio Pardo deixou de se planejar durante algum tempo. E eu acho que essa falta de planejamento não está, lamentavelmente, restrita ao nosso município. Mas o que a gente procurou fazer? Nós procuramos reorganizar essa rede. Reorganizar e distribuir melhor. Se eu tenho, eventualmente, a oportunidade, no Zélia Zanetti, de ampliar o espaço físico, oferecendo mais 6 salas de aula, que vão me permitir colocar para dentro mais, eventualmente, 200 alunos em períodos alternados, por que eu preciso construir uma outra unidade com 8 salas de aula, se eu tenho a possibilidade de ampliar essa? Então, esse proveito, esse pensamento a gente teve. E aí nós fizemos 4 salas de aula no Domingo de Silos, na creche Benedita, mais essas 6 lá, e aí nós fomos trabalhando para ofertar da forma que eu estou te falando, com o processo de organização. A construção ela existiu de outra forma, mas ela existiu. Sim, sim. Não se fez um prédio novo, mas ela existiu, né? Com certeza. Tanto essa nova que você fala que atende as mães e os pais do comércio, sim, né? Com capacidade para atender até 400 crianças. Então hoje você não tem fila para eu colocar uma criança na creche. Nenhuma criança que demande hoje interesse em ter uma vaga em creche fica fora da nossa rede. Tá. A gente tem hoje vaga disponível para qualquer família que busque creche. Zeramos essa fila.
Ah, eu moro no Vale do Redentor, eu quero a creche Maria França Torres. Olha, Maria França eu não tenho porque efetivamente Maria atende na sua totalidade, mas eu tenho à tua disposição essa unidade. Tá. E via de regra hoje é essa do centro que permite a mãe, ao pai que trabalha na região central, colocar o seu filho ou a sua filha para estudar lá. Para esse tipo de público da creche, não existe transporte público. O transporte público ele é regrado por legislação estadual que determina que acima de 2 quilômetros você tem a obrigatoriedade de ofertar o serviço. Tá. Num raio ou numa distância, melhor dizendo, inferior a 2 quilômetros, nós não podemos ofertar esse serviço. Então, é uma vedação ofertar serviço menos de 2 quilômetros. Tá. Acima dele, a gente oferta o transporte. Legal. Legislação estadual. Vamos falar da saúde, que é a questão das farmácias municipais. Como que o senhor pretende garantir que elas sejam abastecidas, funcionando corretamente? Elas são abastecidas. Mas, assim, há relatos de que quando as pessoas, às vezes, por algum motivo ou outro, chegam lá, às vezes aquele medicamento específico ela não encontra, tem um projeto de estar agendando, fazer um agendamento. Nós temos uma lista de medicações obrigatórias do SUS e essas medicações são todas ofertadas e a gente tem muito orgulho de não ter essas faltas. O que eventualmente acontece é que, e aí eu entendo pouco de medicação, um médico eventualmente vai prescrever, inclusive um remédio de marca, e você tem aquele genérico à disposição e você não tem aquele remédio de marca na farmácia. Agora, a própria legislação não nos permite. Agora, todos aqueles que são hoje de obrigação, eles estão à disposição. Graças a Deus, a gente se orgulha muito. E não apenas na farmácia central. A gente tem a farmácia do ESF do Vale do Redentor, a farmácia do ESF do Natal Merli. Inauguramos recentemente farmácia do ESF lá do Domingos de Silos. Inauguramos recentemente do ESF do Jardim São José. A nossa farmácia central municipal, hoje, para quem não sabe, e nós que implantamos isso na nossa gestão, ela permanece aberta aos sábados e feriados, das 9 às 13, aos sábados e feriados, ofertando todas as medicações que são obrigatórias. Agora, se alguém chegar lá e falar assim, olha, eu quero tal medicação, é uma lista de remédios obrigatórios. Essa está lá à disposição. A questão dos medicamentos de alto custo, que é fornecido pelo Estado, do alto custo? Sim, alto custo, sim. Tá. Como é que o município lida quando não tem esse medicamento? É orientada a pessoa, de repente, a entrar contra o Estado para estar garantindo esse medicamento, aí, de repente, não consegue naquele prazo, porque está lidando com vida, com doença. Como é que a prefeitura lida nessa questão? O processo de alto custo nosso tem funcionado muito bem, né? Todas as vezes que eu demandei Diretoria Regional de Saúde, doutora Patrícia, aliás, que merece mais uma vez os meus elogios, em virtude do trabalho sério que faz, eu fui atendido, nós fomos atendidos. Então, assim, nós precisamos conhecer eventualmente qual é o caso, porque, como regra, hoje a gente tem atendido. Falo isso para você com muita consciência e com muito conforto. A gente tem atendido os casos que são demandados. Que bom. Existe alguma possibilidade, Márcio, de os pacientes em tratamento oncológico deles serem tratados na nossa cidade? Tem algum projeto disso? Tem. Nós gostaríamos de desativar o atual Centro de Especialidades Médicas, o CEM, antiga UPA, construindo uma nova estrutura de saúde, e o meu grande desejo é que a gente tenha uma Unacom em São José do Rio Pardo. A Diretoria Regional de Saúde nossa, que é a DRS 14 da região de São João da Boa Vista, ela é composta por 3 regionais ou micro-regiões. A da Mantiqueira, que nós temos 4 municípios, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira e Estiva Gerpe. E lá nós temos uma Unacom, uma unidade de atendimento que referencia o atendimento oncológico para aqueles 4 municípios. Nós temos uma outra Unacom na região administrativa de São João da Boa Vista, composta por 16 municípios. E a região administrativa de São João da Boa Vista, ela tem uma subdivisão, que é a Bacia do Pardo, São José do Rio Pardo e mais 7,
e a da Mantiqueira, que é São João da Boa Vista e mais 7. O meu grande desejo, e eu estou trabalhando muito para isso, é que a gente tenha a Unacom de São João da Boa Vista, que hoje, graças a Deus, eu tenho, enquanto prefeito de São José do Rio Pardo, a contribuição de poder ajudar através da presidência do consórcio. Hoje, além de estar prefeito de São José do Rio Pardo, eu presido o consórcio de desenvolvimento da nossa região, respondendo também com essa autonomia pelos 16 municípios da nossa região, e agora a gente está pleiteando uma Unacom para São José do Rio Pardo, e eu espero que a gente possa evoluir, possa também ofertar o tratamento dessa especialidade na nossa cidade. Como é, se você trazendo uma Unacom para cá, possivelmente atenderia outras cidades mais próximas, Tapiratiba, Caconde... Esse 7 outras cidades. Se estende 7 outras Mococa, cidades. Itubi, Casabranca, Tapiratiba, Caconde, São Sebastião da Grama e Divinolândia. Tá. São José e mais 7. São João da Boa Vista hoje é referência para 16 municípios, além de São João, mais 7 da Bacia da Mantiqueira e mais 8 da Bacia do Pardo, incluindo São José do Rio Pardo. Com uma Unacom aqui, nós seríamos referência para 7 e São João passaria essa referência para as outras 7. Eu vi um relato em rede social sobre um paciente que acabou esquecendo numa determinada cidade. Isso foi... O que motivou isso? Aconteceu? Foi problemas mesmo de muitas pessoas? O que aconteceu? Jonas, ontem eu me reuni com um grupo de servidores da saúde, né? E aí eu questionei eles. Uma servidora, ela estava assim... extremamente ali indignada com um relato de rede social que eu vou respeitar, e quando a crítica é válida a gente tem que tomar ela e tratá-la e resolvê-la, mas ela estava indignada com uma reclamação de atendimento no pronto-socorro. Nós temos em média 9.000 atendimentos no pronto-socorro municipal por mês. 9.000 pessoas atendidas, 9.000. O prefeito não atende nenhuma dessas pessoas. Eu não atendo nenhuma. O prefeito não transporta nenhuma pessoa pessoalmente. Eu não vou dizer para você que nós vamos atender 100% dessas pessoas, e esse é o desejo, e contentar 100% dessas pessoas. Principalmente quando se trata de saúde. Porque nós podemos ter alguém lá demandando o atendimento, e quem está com a dor, de fato conhece a dor que tem, reclamando essa urgência, e eventualmente nós podemos ter alguém que está atendendo, priorizando outro tipo de atendimento e pedindo para essa pessoa aguardar, esperar. Então, quando o assunto é saúde, a gente tem que tomar muito cuidado com a subjetividade. Agora, rede social, o que ela permite? Ela permite a reclamação fundada e infundada. Pode ser que a gente tenha uma ou duas pessoas eventualmente reclamando do atendimento do pronto-socorro, mas nós temos outras 9.000 pessoas que foram atendidas e que, na sua grande maioria, avaliaram o atendimento como eficiente, como eficaz. No transporte pode ter acontecido, e aí isso me entristece muito. Claro que eu nunca gostaria que eventualmente houvesse uma falha, mas eventualmente um profissional que falhou com isso, e aí eu exijo que responda, inclusive, né? Eu acho que a gente tem que ser muito duro nesse sentido de exigir que esse funcionário seja vigilante, que esse funcionário responda por esse ato, mas a gente também tem que considerar que todos os dias a gente está transportando 150, 160, 170 pacientes, e que, infelizmente, quando isso acontece, a gente não pode falar, olha, não está funcionando como um todo. Né? Não dá para generalizar, mas a gente não é busca a maioria, né? trabalhar. Lógico, né? Olha, com muito respeito, com muito respeito. Sim. Claro que a dor dessa pessoa tem que ser respeitada. Esse sofrimento tem que ser respeitado. Quando a pessoa reclama com fundamento, a gente tem que, de fato, né, colocar o ouvido à disposição e buscar corrigir. Mas, no geral, com toda sinceridade, o que a gente tem hoje é uma estrutura que funciona. Certo. Falei tanto durante o dia que tá só na água para conservar a garganta aqui. Vai lá. Vamos ver. Vai lá, Márcio. Ô, Paula, para obras. Vamos falar de obras e água, Adoro. né? Obras e água. É o que eu gosto. Quais são, Márcio, as suas propostas para garantir que o sistema de tratamento de água ele seja
mais eficiente para atender todos os bairros. Pode ser feito também para evitar aquela crise de abastecimento que nós tivemos de 2013 e 2014. Coragem, né? Para a água é coragem e muito trabalho. O principal, eu acho que nós conseguimos, tá? Porto Alegre é um município que tem 1.200.000 habitantes. Porto Alegre tem 5 estações de tratamento de água. São José do Rio Pardo é um município que, segundo o censo, tem 52.000 habitantes. São José do Rio Pardo tem 5 estações de tratamento de água. O mesmo número de estações de Porto Alegre. São José do Rio Pardo, com 5 estações de tratamento de água, não tem um serviço eficiente como tem Porto Alegre, como tem outros municípios. Alguma coisa está errada. Primeiro, não se investiu quando era necessário em tratamento e distribuição de água. Eu, desde criança, ouço muita gente falar, olha, é meio absurdo coletar água logo depois do cemitério. Hoje não se permitiria implementar um cemitério às margens de um rio. Hoje a legislação ambiental não te permite. Por quê? Tem o tal do necrochorume. Não dá para desprezar que existe o tal do necrochorume. Nós não temos nenhum estudo científico hoje que fala para nós que ele está prejudicando o sistema de abastecimento de água. Agora, eu ouço desde criança de que seria apropriado nós termos um tratamento de água antes do cemitério. Ouço isso. E há uns 15, 20 anos atrás, o seu Eduardo Rochinobre doou para a prefeitura uma área. Próximo ao pontilhão da Nestlé. 2 hectares, 20.000 metros quadrados de área, foram doados para a prefeitura municipal para que se fosse construída uma nova estação de tratamento de água. A prefeitura projetou e nunca tirou do papel o projeto. Quando assumo o cargo, eu começo, a ser alertado a respeito da necessidade de trabalho para que a gente pudesse coletar e tratar mais água. E aí nós discutimos qual é o caminho. E me falaram, o caminho é esse. A primeira coisa, uma nova estação de tratamento de água. Em virtude da incapacidade que a gente tem de ampliação das outras. Elas têm limitações físicas em virtude do tempo e da tecnologia da sua construção que não permite ampliação. Então nós precisamos tratar muito mais água. Tá bom, esse projeto aí é bom? É bom. Então vamos atrás, vamos atualizar, vamos fazer projeto técnico e eu vou pedir dinheiro. Porque nós não temos recursos públicos no orçamento da autarquia para isso. E aí nós conseguimos há 2, 3 meses atrás, publicação no Diário Oficial da União, de autorização nossa de 40 milhões de reais para a construção de uma nova ETA. É suficiente? Não é suficiente. Se a gente andar aqui na Silva Jardim embaixo, principalmente, nós estamos próximos, melhor da Benjamin Constant, no período de frio, nós vamos ter ali vários pontos de vazamento no paralelepípedo que nos incomodam muito. Por quê? Nós temos tubulação instalada ali há 70, 80 anos, que não foi substituída e que já teve a sua vida útil ultrapassada. Quanto que nós precisamos para resolver o problema? 240 milhões de reais. Tem recurso público para isso? Não tem recurso público para isso. Quando eu falo coragem, é coragem para saber como que a gente vai conquistar esse recurso. 2 anos também, por isso que eu falo 4 anos, e aí você sofre muito com o tempo para confeccionar projeto. 2 anos para identificar. 240 milhões de reais de demanda. Como que você consegue? Se você não captar recurso no setor privado e colocar ele à disposição da modernização desse sistema, você não consegue. Ah, mas precisa aumentar a tarifa para você pagar esse investimento? A boa notícia é que não. Nós precisamos de mais eficiência. A título de exemplo, lá no Carlos Cassucci, nós instalamos 17 macromedidores na cidade. Hoje nós temos, como se fossem grandes hidrômetros, aquele que a gente tem na nossa casa, 17 instalados em alguns pontos da nossa cidade. Medindo entrada e saída. Medindo entrada e saída, com recursos que a gente obteve do FEIDRO, E aí, 2 desses estão lá na estação de tratamento de água do Carlos Cassucci. Hoje a gente sabe o que entra de água tratada no reservatório e o que sai de água tratada. Todos os dias, a gente descobriu há 40, 45 dias atrás, todos os dias a gente perde 1 milhão de metros cúbicos de água tratada
no reservatório do Carlos Cassus. Tratada já. Tratada. Nós tratamos lá 4 milhões de metros cúbicos de água todos os dias e só no reservatório a gente perde 1 milhão. Tem vazamento. Descobrimos agora. Essa água está voltando lá para a represa Euclides da Cunha. Está indo para o lençol freático, água tratada e voltando lá. 1 milhão de metros cúbicos de água tratada vazando no Cassus todos os dias. Como é que você resolve? Reparando o reservatório. Dá para reparar o reservatório sem recurso? Não dá. Dá para você resolver o problema de vazamento na Benjamin Constant sem o recurso? Não dá. Então, enquanto sociedade e enquanto gestor, nós temos a obrigação de encarar esses desafios e de implementar soluções. Elas foram mapeadas e eu quero ter a oportunidade de ser prefeito para trabalhar essas implementações e, se Deus quiser, em pouco tempo, né, ter esse sistema equilibrado. Você usou o nome privatização, seria uma concessão ou uma empresa privada para tomar conta da água? Pode ser um dos caminhos. Piracicaba resolveu não com privatização, com locação de ativo. O que Piracicaba fez? Eu tenho, por exemplo, a estação de tratamento de água do Carlos Cassus. Eu vou locar o ativo da estação de tratamento de água do Carlos Cassus, vou remunerar a reforma dessa estação de tratamento de água com essa tarifa. Hoje... E a conta do... Permanece a mesma porque você paga com a economia 1 milhão de metros cúbicos de água jogado fora por dia. Você pagaria em pouco tempo essa reforma e modernização do sistema. Então é essa coragem. Eu sou contra você conceder a água para exploração. Sou contra. Eu acho que é um dos bens mais preciosos que a gente tem e nós temos um rio. Então conceder água, eu sou contra. Agora, locar um ativo como Piracicaba fez, para que você possa ter um investimento e remunerar, você moderniza, né? Diminui a despesa operacional, moderniza e com essa economia você paga e remunera o investidor. Porque o grande medo nosso, né, consumidor, é privatizar isso de uma forma que vem uma empresa grande e a conta, geralmente, a gente ouve falar que em outras cidades são contas absurdas, né, Márcio? A nossa tarifa hoje, olha que desinteressante. Nós temos uma tarifa de Sabesp hoje. O metro cúbico nosso é praticamente o mesmo preço de Sabesp. Sabia? Em São José do Rio Pardo, Saerp e Sabesp tem praticamente o mesmo metro cúbico de água, a mesma cobrança de metro cúbico de água. Só que nós, infelizmente, não investimos no passado aquilo que era necessário e isso está batendo na nossa porta, está nos custando, mas o caminho está dado. O primeiro passo está dado e é a construção da nova ETA. Vamos falar agora sobre gestão de resíduos, Márcio. Muito orgulho, hein? Como você vai lidar com a destinação de resíduos sólidos? Como você tem lidado também com isso, né? E quais ações você planeja implementar para reduzir a quantidade de lixo que vai para os aterros? Hoje a gente tem a satisfação de falar que nós, todos os meses, reduzimos em 30 toneladas aquilo que até pouco tempo atrás, todos os meses, era destinado aos aterros. Então nós implementamos, através do Instituto Recicleiros, que em parceria com a Prefeitura Municipal, patrocinou a criação da cooperativa Recicla São José. Nós temos um investimento de aproximadamente 2,5 milhões de reais, que foi feito nas dependências da antiga fábrica da Picolino, que permite a nós hoje destinar cerca de 30 toneladas de resíduos que iam para aterro sanitário para que eles sejam aproveitados por essas famílias. E aí é um trabalho ambiental com cunho social. Então, esse orgulho a gente já tem. Num processo crescente. Então, no primeiro mês era 4 toneladas, no segundo 5, e aí você foi para 7, para 8 e já estamos em 30. Dá para ir mais. Então, assim, esse primeiro passo foi dado. Aí, de repente, a gente tem lá na porta da Nestlé, uma das maiores, a maior, aliás, multinacional do mundo na produção de alimentos, e nós tínhamos na porta da maior fábrica de cereais do mundo um lixão a céu aberto. Indo ali para os ranchos, Boa Vista do Leste, a ABB, nós, Chácara Recreio Santa Lourdes, nós tínhamos um lixão a céu aberto. O que a gente fez? Criou o primeiro ecoponto de São José do Rio Pardo. Está lá. Lá nós damos destino correto a tudo aquilo que as pessoas levam, sem saber para onde deveria ir. Eu tenho uma pilha, pode pôr lá que vai ter o destino correto. Eu tenho um sofá, leva lá que vai ser dado o destino correto. Eu tenho um resto de construção em pequeno volume, e aí diga-se de passagem, é pequeno volume,
meio metro cúbico, eu posso levar lá que vai dar destino correto. Então, assim, a gente tem essa responsabilidade ambiental bacana. Agora, dá para ir além. E para ir além, nós nos inscrevemos no FEP 03 de 21, junto com Mogi Guaçu, Aguaí, Vargem Grande do Sul, Espírito Santo do Pinhal e Mococa, e os 6 municípios formaram um bloco do FEP de 21. O governo federal, a fundo perdido, está investindo 6 milhões e 300 mil reais num projeto de estruturação que já está no seu 3º ano. Esses 6 municípios participam desse projeto para que a gente possa aproveitar ainda mais e melhor os resíduos que são gerados. Então nós estamos em fase de conclusão, 3 anos também de projeto, esse é o tempo de projeto, de maturação, e a Caixa Econômica Federal é centro desse projeto para que a gente possa destinar com mais sustentabilidade ainda os resíduos. Dentre eles da construção civil, que nós vamos em pouquíssimo tempo ter eles reciclados também em São José do Rio Pardo. Já temos uma carreta que foi adquirida que daqui a algumas semanas começa a operacionalizar em São José do Rio Pardo também. Vamos falar de funcionalismo público. Sim. Quais medidas você propõe para garantir a transparência e a ética no serviço público, especialmente no que diz respeito à atuação dos servidores municipais? Eu acho que é assim, sabe? A gente se orgulha de um grande grupo de funcionários da prefeitura, né? E eu tomo bastante água aqui, o pessoal está me ajudando, que senão a garganta vai secar. E aí eu fico meio perdido, porque eu fico olhando para a água, hoje eu me perco aqui, né? Mas o que acontece? Eu falo que eu tenho um orgulho danado de me relacionar bem com o servidor, de maneira geral. Ninguém que está no gabinete da prefeitura, em nenhum dia do mandato, viu o prefeito chegar bravo, sair chateado, nunca ofendi o A, nunca ofendi o B, nem o C. O que a gente gosta, efetivamente, o que a gente quer desse funcionário? A gente quer produtividade, né? A gente quer que ele gere resultado. Não é o Márcio que está remunerando o servidor, é a população. Ele é um servidor público, né? Então, assim, a gente se empenha muito para que esse servidor possa produzir o máximo para a nossa prefeitura, para que esse servidor possa entregar o máximo para a nossa comunidade. A relação com o servidor, ela é extremamente diferente da relação que a gente tem com o funcionário da iniciativa privada. Porque o servidor, ele só pode ou deve fazer aquilo que a lei determina. O funcionário da iniciativa privada, em que pese todo o regramento da relação de trabalho, ele tem uma relação mais ampla com o seu empregador. Uma relação em que você consegue estabelecer algumas atividades que são, eu diria, acessórias de uma maneira um pouco mais efetiva. Ontem também, numa reunião, uma faxineira falou para nós, olha, eu na minha unidade, eu estou proibida de atender, de prestar atendimento na recepção da unidade. É uma moça da zeladoria que faz um trabalho belíssimo na zeladoria. E ela não está proibida quando eventualmente a moça do atendimento sai lá porque eu quero. Porque se eu sou o empregador da iniciativa privada, eu queria que ela fosse atendente, zeladora, telefonista. Olha-se para isso de outra forma, né? Com certeza. Só que no setor público, a gente tem lá determinado. Quando você contrata a pessoa e você investe num cargo público, você tem o rol de atribuições, né? E no rol de atribuições, você só pode exigir, ou melhor, você só pode permitir que aquele servidor faça aquilo que está determinado. Então, essa relação, ela é diferente. Ela é uma relação que te exige uma atenção um pouco maior, de verdade. E algumas pessoas têm essa dificuldade de compreensão. Como se, olha, eu, servidor, eu posso eventualmente fazer aquilo que eu quero ou que não quero. Eu, como prefeito, também não posso. Eu falo para as pessoas, nós somos escravos da lei. Quando nós estamos na nossa vida privada, a gente pode fazer tudo aquilo que não contraria a lei. Absolutamente tudo. Quando nós estamos no serviço público, nós só podemos fazer aquilo que a lei determina. Então, é uma relação bastante diferente. Existe, Márcio, a necessidade de novos concursos?
Existe permanentemente, permanentemente. A gente tem as aposentadorias, as recepções. Nós temos hoje um parâmetro um pouco diferente. Colocamos alguns cargos que a gente entende necessários em vacância, né? E outros não. Então é constante, mas a gente já prevê a realização de concurso para o próximo ano em virtude das aposentadorias. A nível geral de vagas, Márcio? Todos os âmbitos? Via de regra, Jonas, sim. Né? Um deles que não vai acontecer, por exemplo, nos próximos 2 anos, é o da Guarda Civil Municipal, porque foi renovado agora em setembro. Tá. Nós tínhamos um concurso válido, nós chamamos, se eu não me engano, 13 GCMs durante a nossa gestão. Além das reposições de aposentadorias, nós ampliamos o quadro da nossa Guarda Civil Municipal e esse nós não vamos fazer nos próximos 2 anos porque renovamos. Os outros, a gente faz uma vaga e cadastro de reserva. Por que uma vaga e cadastro de reserva? Porque você faz um grande concurso e, de acordo com a ampliação do serviço ou a necessidade de reposição, você mantém aquele cadastro ativo para que você possa trazer essas pessoas para a prefeitura. Márcio, nós falamos da obras, você falou do esgoto. É que eu adoro obra, né? Obra. Tá no sangue, né? Tá nos 14 anos. Você disse que conseguiu a parte civil, já está toda pronta, de construção civil, está toda Sim. pronta. Então, Na assim, Estação Central. a Estação Central. Em relação à cidade, aos rios, né, aqui, aos córregos que cortam a cidade, você falou que também já estão em processo disso tudo acontecer. Quanto tempo isso vai estar pronto para o Rio Pardense falar o esgoto de São José está tudo certo? Tá. Ufa! Que a gente ouve isso há quanto tempo, né? Há muitos anos. Nós apresentamos para a Caixa nesse projeto, nesse processo todo de contratação que demorou 3 anos para acontecer. Em fevereiro a gente deu a ordem de serviço para o consórcio vencedor da licitação e a Caixa exigiu um cronograma de até 24 meses. A empresa contratada fixou uma meta de concluí-lo em até 18 meses. Tá? Atualmente, ele está sendo feito de acordo com o prazo. Então, ele começou lá em fevereiro. Foram 2 meses para que as obras efetivamente começassem. No início, eu estava muito preocupado, porque eu ia visitar uma semana, não tinha obra. Ia visitar na semana seguinte, não tinha obra. Ia visitar na 3ª semana, não tinha obra, aquele pessoal debruçado em cima de papel, e eu lá apavorado, falei, meu Deus do céu, essa turma aí não vai fazer nada, só vai ficar em cima de papel. Até me convencerem, depois de 2 meses, a hora que eles começaram efetivamente a fazer a obra, que aquilo era necessário. Porque eles falavam, olha, retomar uma obra que ficou tanto tempo parado é muito mais difícil que você começar uma obra do zero. Porque aí você tem essa tubulação que está aqui, que você não sabe que ela está, aquela cota que está ali, aquilo que não está, enfim. Hoje a gente tem uma obra acontecendo dentro do cronograma. 6, 7 meses de obra acontecendo nesse momento dentro do cronograma e a empresa acredita que com mais 12 meses, com mais 13 meses, ela efetivamente coloca todo o sistema à disposição da prefeitura. Agora, interessante falar, a gente deve colocar ele para funcionar antes desse período. Por quê? Vale do Redentor, por exemplo, nós já levamos a tubulação do Vale na porta da estação de tratamento de esgoto. Jardim Mercedes, o pessoal se chateou um pouco com a gente há uns 2 meses atrás, porque nós saímos fazendo uns cortes lá no Mercedes, né? Necessário. Para passar a tubulação. Então, Vale do Redentor, que vai descer por gravidade, praticamente todo o esgoto do Vale está na porta da estação. Então, assim que a gente ligar eletrobombas e eletromecânica, a gente deve ter uma contribuição de 20%, 25% do esgoto, né, do que vai ser levado para lá, já entrando no sistema, para que a gente possa começar a operacionalizar de maneira parcial. Mas, definitivamente, a gente está falando de um período de mais 12, 13 meses para que toda a cidade tenha o seu esgoto tratado. Grande enfrentamento dos córregos, né? E aí, a gente, há 1 mês atrás, teve que baixar um decreto, que é um decreto de utilidade pública, de servidão de passagem, porque nós vamos ter que passar no quintal de mais de 100 proprietários nessa região aqui, próxima a Silva Jardim, aqui a Benjamin Constant. Exato. E aí depois a gente vai passar também, mas ali já não vai ser tão traumático, porque nós vamos cortar a Avenida Antônio Pereira Dias dos 2 lados. Eu acho que esse é o grande enfrentamento nosso em termos de tratamento de córrego esgoto. vai ser coberto? Não está na previsão desse momento de alteração do córrego em si. Tá. Né? Mas ali nós vamos ligar a tubulação e os interceptores para que, ao invés de jogar o esgoto diretamente no córrego,
esse esgoto seja ligado nessa rede que vai até nas proximidades do Campo do Vasco, para depois ser bombeado do outro lado do rio, numa outra estação de tratamento, numa elevatória, não tratamento, elevatória, que vai bombear para uma outra lá no Beira-Rio, que vai bombear para uma última lá nas proximidades do antigo Hotel Milênio, que aí vai bombear lá para a estação final. Então, a topografia nossa exige que a gente tenha esse tanto de elevatório. Você comentou em uma fala sua atrás a questão de duplicar a estrada, a rodovia, São José Casabranca, ou melhor, Casabranca São José, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando de uma modernidade para a nossa região, algo muito válido. Porém, quando muitas pessoas chegam aqui em São José, falam assim, nossa, aqui tem cara de cidade antiga, né? Essa pavimentação, tudo paralelepípedo. E assim, isso é um caos muito grande que a gente encontra, carro, problema, carro quebrando. E aí, Márcio, isso vai ser mudado? Sei que tem a questão que você falou dos 240 milhões para mudar toda a população, mas já tem algumas ruas que foram feitas isso, em outras gestões de outro prefeito, você também está fazendo isso. Isso tende a continuar? Isso tende a melhorar a nossa vida? Eu acho que é um processo natural esse de pavimentação asfáltica, né? Eu sou a favor da preservação numa área mais restrita. Eu não escondo isso de ninguém. Aqui, ó, né? em volta da matriz. Ó. É o centro histórico, né? É o centro histórico. Agora, eu não vejo hoje a gente ter que defender o paralelepípedo na Avenida 9 de Julho. Com muito respeito a quem pensa de maneira contrária. Que necessidade que eu vejo? Que a gente possa substituir a tubulação de água, efetivamente a de esgoto, se houver necessidade, e a de drenagem pluvial, para que, ao pavimentar o paralelepípedo da 9 de julho, a gente não tenha problemas com relação à captação da água de chuva, por exemplo. Então a gente tem que saber se efetivamente a gente tem uma rede que vai ser capaz de comportar essa água. Então, assim, eu sou muito a favor dessa pavimentação asfáltica com essa precaução, mas muitíssimo a favor. Sofri recentemente ataques ali na João Gabriel Ribeiro, em frente ao São José Materiais, a Mi Calçados, interligando, mas era necessário, não dava mais. Você não tem o calceteiro, depois que você tira, você não põe, não fica igual, nunca mais na vida, é impossível. Então, eu sou a favor desse avanço, desse preparo e que a gente consiga avançar. E em relação à rodovia, o que você vê de benefício para a nossa cidade? Olha, primeiro, né, quando a gente fala de escoamento de produção através de pista dupla, a gente tem uma vantagem competitiva absurda. No estado de São Paulo, a gente já tem boas rodovias que nos dão vantagem competitiva em relação a outros tantos. Porque o nosso modal de transporte, ele é rodoviário, preponderantemente rodoviário. Então, assim, você tem um dispositivo, um diferencial competitivo muito maior, né? Agora, essa estrada duplicada, ela tem um peso, né? Eu acho que histórico para nós muito grande, né? Nós já vimos a duplicação chegar até Casabranca e ir para Mococa e não vir para cá. E nós temos o caminho de Minas Gerais aqui também. Não é por Mococa. E aí eu sou bairrista, né? E aí eu quero ela para São José do Rio Pardo. E nós iniciamos o mandato pleiteando com o ex-governador Rodrigo Garcia, a gente tinha um compromisso, ele não venceu as eleições, o governador Tarcísio assumiu, o governador Tarcísio encampou a ideia, levou adiante, nos autorizou a dialogar com o Rafael Benini, que é secretário de Parcerias Públicas e Investimentos. O Rafael Benini trabalhou na Nestlé de São José do Rio Pardo, conhece bem São José do Rio Pardo, é de Campinas, seus familiares estão em Campinas, e aí o Benini topou a empreitada e está colocando na nova licitação de concessões, que deve ser publicada até março do próximo ano, não apenas a duplicação da rodovia São José Casabranca, a construção de uma nova entrada, que é ali no Macaúbas, e a remodelação do trevo principal e do trevo da Lupercio Torres, lá no Santa Luzia. O secretário Benini e o governador Tarcísio não aceitam trevo em nível, como a gente tem, que matou a entrada de São José do Rio Pardo anos atrás. O governador Tarcísio e o secretário exigem, quando se faz uma nova concessão, a remodelação do trevo, e aí vai ser um sonho para nós, porque a SP-350 deve ir direto e a gente deve ter um novo e decente trevo de acesso
a São José do Rio Pardo a partir dessa concessão. E tem a questão do pedágio também, né, Márcio? Porque a gente paga pedágio há tantos anos para pista simples, né? É meio absurdo o negócio. Para não dizer totalmente absurdo. Existe um plano, Márcio, para um novo distrito industrial? Opa, existe um plano, tem muita gente boa aí que tem área lá, né? Não faço citação de nome, mas a gente tem um projeto que foi feito pela prefeitura, um investimento da prefeitura de aproximadamente R$700 mil, que foi apresentado para o governo do estado de São Paulo, especificamente para o secretário Jorge Lima, que está louco para trabalhar com o poder público, com essas pessoas, a implementação desse novo polo industrial, que coincidentemente e não à toa será instalado às margens dessa rodovia, né? E por questões, logicamente, técnicas e de logística, eu não tenho dúvida de que é a melhor localização. Ô Márcio, a gente está chegando ao fim. Em relação, quando você assumiu a prefeitura em 2021, né? Você pegou a prefeitura numa situação X e hoje você está no final do seu mandato, desse primeiro mandato, você está concorrendo a uma nova eleição, né? Reeleição. E aí existem algumas dinâmicas aqui. Ou você vai entregar a prefeitura para alguém ou você vai entregar para você mesmo, né? Em relação ao que você pegou e ao que você está entregando, para outro ou para o próprio Márcio, como que está isso? Como que ficou isso? É uma São José do Rio Pardo muito melhor, no meu entendimento, defendo isso com muita tranquilidade, né? É uma São José do Rio Pardo que recapeou 500 mil de metros quadrados de ruas e avenidas. É uma São José do Rio Pardo que troca a iluminação de vapor de sódio, de vapor de mercúrio, de lâmpada halógena por lâmpada de LED, que é mais eficiente, mais econômica. É uma São José do Rio Pardo que reformou a ilha, que reformou a área de lazer, que construiu e reformou 11 praças. É uma São José do Rio Pardo que entrega uniforme para o seu aluno, que entrega sistema de ensino, que já propiciou a realização de mais de 1.000 cirurgias de catarata. É uma São José do Rio Pardo que já entregou mais de 500 aparelhos auditivos para quem precisava, que oferta uma boa merenda. É uma São José do Rio Pardo que está caminhando para concluir a obra de tratamento de esgoto. E é uma São José do Rio Pardo que eu te respondo com muito orgulho que não deve R$300 milhões, né? E aí talvez, eu acho que o centro da sua pergunta é: você entrega uma São José do Rio Pardo com uma saúde financeira melhor ou pior? Melhor ou pior. Nós recebemos uma prefeitura com uma dívida de aproximadamente R$80 milhões. E aí, gente, com muito respeito, e eu não estou aqui para falar mal do prefeito anterior, mas, de novo, nós havíamos nos acostumado a ouvir da boca do próprio ex-prefeito e de quem também o antecedeu, de que não se tinha dinheiro para nada. Era comum, a gente estava conformado com o buraco na rua, com a falta de limpeza, porque a gente ouvia que não tinha dinheiro. Era comum. E quando nós chegamos, tinha 80 milhões de conta. 12,5 milhões de contas vencidas na prefeitura. Como que nós estamos deixando a prefeitura hoje? De 2021 para agora, nós reduzimos 90% dessa dívida. Alguém vai falar assim: nossa, está devendo 300 milhões. O irresponsável do pseudo-candidato, que não é candidato, não vai ter contabilização de voto na urna no dia 6 de outubro, vem falar que São José do Rio Pardo está devendo R$300 milhões. Está devendo R$300 milhões e pagando o servidor no primeiro dia útil de cada mês. E já pagou antes, hoje paga em virtude da legislação federal no primeiro dia útil de cada mês. É a cidade que deve 300 milhões, que paga todos os fornecedores dela em dia. Os fornecedores, aliás, hoje competem para estar vendendo para a prefeitura. Quando nós chegamos, a prefeitura não tinha crédito. É a São José do Rio Pardo que paga 26 milhões de dívidas com o IMP. Desse que hoje fala essa besteirada toda. É a São José do Rio Pardo que contribui em dia com o IMP desde o primeiro dia que nós assumimos o mandato. Então, é uma outra São José do Rio Pardo. Caiu dinheiro do céu? Não. Trabalhamos muito, né? E aí é outro grande orgulho. É a São José do Rio Pardo que promoveu uma grande abertura política. Nós temos mais de 40 parlamentares que nos ajudaram enviando recursos para a cidade. E nós tínhamos um deputado ou 2 deputados, era só Silvio e Beraldo. Não, qualquer outro que quisesse pisar em São José do Rio Pardo não tinha o direito. Nós temos deputado do PL,
é Antônio Carlos Rodrigues, é Valéria Bolsonaro, é Mário Frias. Nós temos deputado do PT, é Paulo Teixeira, é Luiz Fernando Teixeira, é Vicentinho. Nós temos deputado do PP, Fausto Pinato, do Podemos, Renata Abreu, do MDB, Jorge Caruso, Baleia Rossi e outros tantos nos ajudando com recurso. Nós promovemos uma abertura política. Todos aqueles que se interessaram e que puderam nos ajudar tiveram as portas escancaradas. Vieram disputar a eleição aqui e antigamente a gente só tinha 2 recebendo votos. Muita gente recebeu voto e recebeu voto merecido porque nos ajudou. E não importa se ele é do PL, do PT, do PV, do P não sei o quê. São José do Rio Pardo precisa de recursos, nós precisamos de dinheiro. E eu tenho muito orgulho de ter trabalhado e esses recursos nos ajudaram a reduzir esse endividamento. Então, assim, e aí eu já tive a oportunidade e repito quando posso. O Tribunal de Contas, ele tem um painel que possibilita as pessoas observarem qual é a estimativa de despesa do ano e qual é a receita realizada. Então você começa um ano com uma estimativa de despesa de 300 milhões de reais. E a receita vai sendo realizada no decorrer do ano. Aí você tem um mau caráter de um vereador de oposição, da oligarquia, da família Torres, que vai lá e printa a tela e fica distribuindo na internet o tempo todo. Olha, 300 milhões de dívida, 300 milhões de dívida, de despesa e 200 milhões de receita. Tá quebrado em 80 milhões. O mau caráter, fala a verdade, entra lá no portal e mostra a situação de Campinas, de Jaguariúna, de Bauru, de 600 municípios do estado de São Paulo, é a mesma coisa. Então é muito triste a gente conviver com isso, né? Mas eu estou com muita tranquilidade, quem vai lá consultar os dados oficiais e pode ir na prefeitura, quem quiser pegar dados oficiais, a saúde da prefeitura e o pagamento em dia fala por si só e aí eu acho que isso é o que interessa. Márcio, a gente chegou ao final. Eu tenho a agradecer muito vocês, né, por vocês estarem aqui. Como a Paula disse no início, a ideia dessa entrevista, desse bate-papo, é justamente para que os eleitores, né, a população, entenda melhor a proposta de vocês e que isso fique mais claro. Sei que vocês estão em todos os canais aí, mas nós somos independentes, né? Então, essa foi a ideia. Foi justamente isso. Espero que tenha sido proveitosa para vocês. Você tem um tempo final aí para deixar uma mensagem para o seu eleitor, para o seu eleitorado. Falei bastante. O senhor quer falar primeiro aí, minha vez? Fique à vontade aí primeiro. O senhor, enquanto eu tomo uma água aí. Viu? Pede um voto para nós aí. Deixa uma mensagem. Eu quero agradecer tudo que o nosso prefeito fez e agora estamos aí, né, para uma reeleição. Nós precisamos dos votos de vocês para continuar trabalhando pela nossa cidade, da nossa querida São José do Rio Pardo. Isso aí, obrigado. Ô, Jonas, eu queria agradecer muito a você, ao pessoal aqui do Cash, a toda a equipe que está, hora do Cash, né, acompanhando. Obrigado de coração, ao Saliba, a Ana Paula, enfim, essa oportunidade para todos nós. Eu tenho certeza que para mim e para os demais candidatos ela é de grande valia. Então, primeiro eu quero agradecer a vocês pela chance, pela oportunidade. Viu? Obrigado de coração. E para quem está tendo a oportunidade, efetivamente, de nos acompanhar, eu quero dizer que o que me move é esse desejo, é essa paixão por São José do Rio Pardo de poder fazer mais e melhor. Eu falo que a gente faz uma campanha diferente, com a responsabilidade de mostrar a São José do Rio Pardo que nós tínhamos, de mostrar para as pessoas aquilo que a gente está falando, mas de principalmente levar essa mensagem de esperança, de pedir para as pessoas, mais uma vez, um voto de confiança para que a gente possa continuar avançando. E é esse desejo por fazer mais e melhor, é essa paixão por São José do Rio Pardo que move a mim, a Algemira e a todas essas pessoas que estão ao nosso lado buscando uma cidade cada vez melhor para todos. Então, muito obrigado, que Deus possa abençoar todos. E aí a gente aproveita a oportunidade para pedir voto no 15, não é isso? É até camiseta. Então vamos aproveitar e pedir voto no 15, né? E eu às vezes erro, hein? Toma cuidado aí, hein? Então 15.